amados irmãos, nesse momento chamado edificação, eu quero convidar você para que abra a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. As crianças, Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Esse será o texto da nossa reflexão. Josué 1, versículos 1 a 9. Estarei fazendo a leitura. Os irmãos estarão atentamente acompanhando. Todos encontraram o texto? Sim? Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Não somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Ó Deus, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, a tua revelação especial, a qual nós temos a oportunidade de ler, de estudar e de ouvir os sermões a respeito da tua palavra, que é a tua vontade que se revela para nós. E nós te pedimos, ó Deus, que tu nos ilumines com o teu Espírito, para que tenhamos a capacidade, a condição de compreender a tua palavra. Agradecemos a ti pelas bênçãos derramadas em nossa vida, pelas bênçãos derramadas na vida da tua igreja, por este ano que se finda, ano no qual tivemos, sim, muitas bênçãos em nossa vida. Tivemos também, ó Deus, as nossas circunstâncias adversas, mas nada disso existiu ou aconteceu para que fôssemos prejudicados, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o Senhor ama. Nós queremos te pedir, ó Deus, que tu nos faças compreender a tua palavra, sejamos edificados, transformados por ela, para o louvor da tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Este é o último dia do ano. É o ano no qual nós nos preparamos para nos reunir como família, como igreja, como amigos. E até chegar aquele momento de nós fazermos aquele belo comes e bebes. Isso é muito bom. Mas este é um momento propício para que nós possamos refletir, repensar sobre tudo aquilo que aconteceu, que passou, aquilo que nós conseguimos, alcançamos, o êxito, o sucesso que tivemos, aquilo que nós não conseguimos alcançar,
Mas estas coisas que nós não conseguimos alcançar como algo que nós julgamos como proveitoso, como benéfico para nós, lembrem que essas coisas, elas não são nenhuma imposição de Deus ou do destino, muito menos desse, para que nós não sejamos bem-sucedidos. As circunstâncias adversas, elas servem como um ponto do qual nós devemos ter aprendizagem. Elas nos levam a sermos mais experientes, mais amadurecidos. Não é assim que acontece? Silencioso, tá? Em nossa vida. Então eu quero que você olhe para esse texto e olhe a situação de Josué, porque Josué estava num momento difícil. E na nossa vida, nós também somos colocados em momentos difíceis. Nós somos colocados diante de desafios que nos colocam na nossa frente, mas esses desafios, essas dificuldades, elas não são para impedir as nossas conquistas, as nossas vitórias. Então aqui o meu objetivo neste sermão não é trazer para você nenhum tipo de ensinamento do qual a teologia da prosperidade traz, que não encontra respaldo algum na Escritura, mas de mostrar para você a luz da palavra de Deus que nos orienta a desempenhar o nosso papel e a conquistar as bênçãos que o Senhor oferece para nós. Nesse texto, Josué estava no deserto. Josué estava à beira da terra prometida, que fora prometida por Deus 500 anos ali após esse período, a passagem do patriarca Abraão. Deus prometeu dar ao seu povo essa terra. E Josué agora estava quase que numa celeuma. As crianças, eu peço só que se separem as crianças. Pedro passa para o lado de lá, tá bom? Pedro passa para o outro. Vocês têm que prestar atenção no culto, tá certo? Porque senão vocês não vão aprender a dar atenção a Deus, tá? Em primeiro lugar. E depois vocês tiram a minha concentração, vocês atrapalham o meu pensamento e atrapalham o seu, tá bom? Então, meus irmãos, Josué estava diante de uma situação dificultosa, porque Moisés estava morto, e ele precisava agora chegar à terra prometida. Na vida, para nós também, as coisas são dessa forma. E o que esse texto nos ensina? Nós devemos, eu quero trazer esse tema para a sua reflexão, que nós precisamos chegar ao cumprimento das promessas de Deus, conquistar as bênçãos que Deus oferece para nós. E como nós devemos chegar lá? O que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, é de que nós precisamos perceber que nós temos uma missão para cumprir. Olha o versículo 1 e o versículo 2 também, que diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha o que Deus diz para Josué. Provavelmente Josué, embora nós não sabemos definitivamente quem foi o autor deste livro, mas é muito provável que o próprio Josué tenha sido o autor deste livro. Ele é o primeiro dos 12 livros históricos escritos na Escritura Sagrada. E Josué, meus irmãos, ele foi um homem preparado. Josué, ele foi um servidor de Moisés. Ele foi discipulado por Moisés, treinado por Moisés. Este Josué, ele estava lá naquele período de escravidão egípcia. E esse Josué é o mesmo que também estava ali naquele momento, nesse instante aqui, ao final dos 40 anos de peregrinação de Israel no deserto, rumando a terra prometida. Mas agora Moisés está morto. Talvez Josué
juntamente com o povo de Israel, estivesse cheio de lamúrias, cheio de queixas, sem saber o que fazer, sem saber como seguir, porque Moisés, o nosso líder, está morto. Moisés, o mediador entre nós e Deus, morreu. Aquele que nos conduziu, nos tirando lá do Egito para a terra prometida, está morto. O que vamos fazer agora? Então, além da queda, o coice. Perdemos o nosso líder, então vamos perder a promessa de Deus. Talvez essa fosse a queixa que Josué tinha na sua mente. Essa era a reclamação daquele povo, cheio de incredulidade, cheio de blasfêmias. E agora? Este Moisés nos tirou lá do Egito e agora morreu. E agora como nós vamos chegar lá? Mas Deus exorta Josué. Deus diz: Josué, não olha para as circunstâncias. Josué, não olha para as dificuldades. Não olha para as adversidades. Josué, entenda que você foi preparado para conduzir esse povo. Moisés já se foi. Moisés já cumpriu a sua etapa. Moisés já partiu, já está na glória. Agora é você que tem que cumprir essa missão de levar o povo à terra prometida, de alcançar a bênção que eu prometi sob juramento para eles. Eu vou cumprir essa promessa, mas você, Moisés, Josué, precisa conduzir esse povo. Então, o que Deus fala para nós agora, que nós precisamos entender que nós temos uma missão para cumprir. As dificuldades, meus irmãos, elas não podem nos parar. As situações difíceis, elas não podem nos paralisar. Os nossos olhos não podem estar olhando para as dificuldades, porque Deus nos diz: avante. A crise estava instalada ali naquele momento, aquele povo que Josué estava agora liderando. Mas Deus está dizendo: avante. Da mesma maneira, quando o povo estava saindo do Egito, perseguido pelos carros e cavalos de Faraó, então o que era que eles diziam? Olhavam para trás e diziam: Faraó está vindo, eles vão nos pegar, eles vão nos matar, ou eles vão nos levar de volta para o Egito, para a escravidão. E o mar vermelho está à nossa frente, como é que a gente vai fazer agora? Mas Deus disse: Moisés, adianta. Mas aqui tem um mar, Senhor, adianta, toca no mar. E aquele mar se abriu e o povo passou a pés enxutos. Meus irmãos, é o que Deus está dizendo para mim e para você: adiante. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as adversidades. Perceba que no versículo 2 Deus afirma que nós devemos estar preparados para seguir em frente, para enfrentar os desafios, para adiantar o nosso lado, ainda que as oposições se levantem. Não podemos parar. Dificuldades, elas não existem para nos parar, mas elas existem para nos ensinar. Nos Jogos Olímpicos de 1984, as Olimpíadas em Los Angeles, naquelas Olimpíadas estreou a Maratona Olímpica Feminina. E uma maratonista, Gabriele Andersen, suíça, ela entrou para a história dos Jogos Olímpicos. Andersen, vencida pelo sol, estava desidratada, os seus músculos todos fatigados, ela não conseguia mais correr, ela começou a caminhar toda torta, e ela não quis aceitar que os médicos retirassem ela da pista, porque ela estava dizendo: não, eu tenho um objetivo aqui, eu preciso concluir essa prova. Talvez aqueles médicos estavam dizendo: você não tem condição, você está desidratada, você está cheia de dores, os seus músculos não têm condição de te levar a ganhar uma medalha. Mas ela disse: não, mas eu quero concluir essa prova, eu não vou ser retirada da pista, para não ser eliminada da competição. E ela chegou ao final, ela cruzou a linha de chegada aos trancos e barrancos, andando toda empinada, sem conseguir dar um passo, e os médicos lhe acompanhando. E quando ela pisou na linha de chegada, ela foi ovacionada. Todos não viram aquela mulher. Ela entrou para a história.
Porque ela estava dizendo, não, eu estou com dificuldade, mas eu vou ficar lá. É assim que nós também devemos fazer. Aos trancos e barrancos, com as dificuldades, devemos enfrentá-las. Porque nós temos um desafio. Nós temos uma missão para cumprir. Você não queria ganhar medalha de ouro. Não queria medalha de prata nem de bronze. Ela queria dizer o seguinte: eu preciso concluir aquilo que eu vim aqui para fazer. Então, meus irmãos, na nossa missão, nós não temos que ser melhores que os outros. Mas nós devemos vencer os desafios que estão diante de nós. Era isso que estava acontecendo com Josué, e é isso que acontece conosco, que é a mesma coisa que Deus havia dito para Josué, está dizendo para nós agora. Adiante o lado que vocês têm visto. Para ganhar a bênção de Deus, para ver os cumprimentos da promessa, você tem um desafio, você tem uma missão para cumprir, mas também, em segundo lugar, nós precisamos entender que temos alcançar o objetivo. Olha o versículo 3 e também o versículo 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Para isso, meus irmãos, para entendermos que temos um desafio e um objetivo a alcançar, é imprescindível que os nossos olhos não estejam fitados no desafio, na dificuldade. Nós precisamos tirar os nossos olhos do desânimo, tirar os nossos olhos do medo, tirar os nossos olhos da letargia, da má vontade, sabe? Daquela, eu às vezes, para quem joga curte futebol, assiste futebol, né? Tem jogadores que parece que é preguiçoso, tem vontade de jogar, né? E geralmente muitos dirigentes e técnicos de futebol, eles tiram certos jogadores do seu plano para uma temporada e a gente que é torcedor fica questionando por quê. Mas quando a gente vai lá saber o porquê, porque aquele jogador ali, ele não estava comprometido. Ele não entendia que ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo para cumprir. Então ele queria curtir muito a vida. Né? Então, meus irmãos, nós devemos entender que as dificuldades, elas não sobrepujam a promessa de Deus. Há muita dificuldade. Não, mas a promessa de Deus ela é maior. Mas a vontade de Deus, a fidelidade de Deus, ela é maior. Então, certa vez, conta que um filho chegou para o pai e disse que havia duas possibilidades para ele. Duas propostas de trabalho. Duas propostas que ele poderia ter muito sucesso na sua profissão. E ele disse que havia uma das propostas que era muito mais fácil de conseguir aquilo que queria. Mas havia uma outra proposta que era mais trabalhosa, tinha mais dificuldades. Pediu você ao pai. E o pai disse: meu filho, pegue, aceite a proposta mais difícil. Aqui tem mais dificuldades. Não queira a proposta que está te dando facilidades, porque essas propostas de facilidades, elas não vão te levar a ser alguém experiente. Então, meus irmãos, as experiências que nós obtivemos na vida, que nos fazem ser crentes, homens e mulheres mais maduros, mais fortes, nós só podemos conseguir isso por meio das dificuldades que nós encontramos. E para nós que somos pais e mãe também, nós sabemos que, e nós que somos de famílias de classe baixa, nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos na vida. E nós, muitas vezes, como pais, queremos dar para os nossos filhos as regalias, queremos satisfazer as vontades deles, aquilo que eles querem.
E muitas vezes nós somos embevecidos por essa vontade de dar o melhor para eles. E nós queremos muitas vezes facilitar as coisas para o lado deles. Não teremos bom resultado. Eles precisam de dificuldade. Eles precisam aprender que as dificuldades, elas existem na vida. E ontem eu estava brigando com o Pedro, porque eu fiz um desafio para eles jogarem uma partida de dama comigo, e ele começou a brigar porque ele perdeu. E muitas vezes eu jogo com ele e ele começa a brigar porque ele perdeu. E mas você tem que aprender que quando a gente disputa um jogo, a gente está passível de ganhar, de perder. E desiste, vai acontecer. Você precisa aprender com as derrotas. Você deve aprender que as derrotas, elas vão levar você a ser mais um jogador mais habilidoso, mais inteligente. Então, é assim na nossa vida. E muitas vezes a gente quer uma vida de facilidades. Muitas vezes a gente quer viver uma vida de céu aqui na terra. E nesse contexto aqui, da palavra que nós estamos lendo, observando, Josué estava à porta da terra prometida. Olha, Josué havia mandado espias ir lá, vejam lá a terra como é que é, e os relatos que vieram, as notícias não eram boas, não eram agradáveis. Olha, Josué, é complicado. Os homens lá são vorazes, são fortes, valentes. Nós tivemos que nos esconder na casa da prostituta Raabe para nós não perdermos a vida. Então, para a gente chegar lá, essa promessa de Deus que vai dar para a gente aquela terra, não sei. Eu não sei como vai ser isso. Porque quando a gente botar o pé lá, a gente morre. E aí? Acontece que Josué, quando vai tomar a posição para entrar na terra, diz: eu não vou não. E vai apenas a família de Josué e de Caleb. E a gente vai chegar um pouquinho mais a falar sobre isso. Então, meus irmãos, a descrença, a falta de prontidão, o desânimo, isso é cruel. Isso é prejudicial. Porque essa descrença, essa falta de prontidão, o desânimo, a preguiça, o medo, deixou uma grande parte perecer no deserto. Só Josué e a família de Caleb entraram lá. O medo, a falta de fé, deixou os outros morrer no deserto. Então a gente precisa também, meus irmãos, entender que precisamos compreender que Deus tem o controle de tudo. Olha o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, a garantia dessa realidade de conquistar a terra prometida, ela é dada pelo próprio Deus. O Deus ao qual Moisés havia dito que não mente, nem pode mentir. Então é esse mesmo Deus que está dizendo para Josué: eu vou estar contigo. Da mesma sorte que fui com Moisés, eu vou estar com você. Vai haver lutas, vai haver dificuldades, mas eu não vou te desamparar momento algum. Não foi fácil para Moisés. Também não vai ser para você, Josué. Também não vai ser fácil para você, meu irmão e minha irmã que está aqui ouvindo esse sermão. Vai ser fácil para mim. Será que foi fácil para Moisés? Olha, Deus chama ele, Moisés, você vai tirar o povo lá do Egito e vai conduzir para a terra prometida. O que foi que ele fez? Eu sou pesado de língua. Ele mentiu ainda, né? Ele não era pesado de língua.
ele era um dos homens mais inteligentes do mundo, porque ele era neto de Faraó. Ele foi criado para ser um faraó. E um faraó era um dos homens mais inteligentes do mundo. Mas ele cumpriu essa missão, e não foi fácil. E não foi fácil ter um povo agarrando nas suas golas e dizendo: você é um miserável. Sabe por quê? Porque você foi lá, a gente estava lá comendo carne, pepino, alho, cebolas, e você foi lá pegar a gente, dizer que tinha uma terra prometida, que emana leite de mel, trouxe a gente está aqui comendo esse maná, que a gente não sabe nem de onde vem, a gente quer comer carne, não tem. E Deus diz: olha, vocês querem carne? Toma aí. Como? Como? À vontade. Até sair pelo nariz. E depois aquele povo olha: Moisés, olha, a gente quer água. E aí Moisés comete um pecado, ele fere a rocha que apontava para Cristo. Acaso pode essa rocha dar água? Ele dá uma pancada na rocha. Ele comete esse pecado contra Deus, porque ele não aguentava mais. Ele chegou para Deus e disse: Senhor, eu não aguento mais, porque o Senhor disse para eu tirar esse povo do Egito, só que eu não suporto mais, porque esse povo está me cobrando tanta coisa, eu não tenho mais paciência. Deus disse: Moisés, sabe o que você deve fazer? Comando. Pega, toma um neném no braço e vira. Fácil. Não era fácil também para Josué. Meus irmãos, não é fácil também para nós. Então, Deus, Ele está dizendo para nós: é claro que vai ter dificuldade. 2023 está chegando. É um ano no qual nós esperamos ser abençoados. Todos os anos são assim. Mas vamos ter dificuldades como tivemos em 2022. Lembra do 2020, 2021, tão difícil que nós tivemos? Nós vivemos, estamos aqui. Surgiu uma pandemia, a gente ficou com medo, tanta gente desesperada, gente que se aproximava dela, ela dava 10 passos para trás. E eu ainda fui contemplado 2 vezes essa tal de Covid. Mas estamos aqui. E isso não impediu a gente de andar. Então precisamos também, meus irmãos, compreender que temos que ser perseverantes. Eu vou retornar aos pontos anteriores para você não se perder. Precisamos compreender que temos uma missão, precisamos compreender que temos um objetivo, precisamos compreender que Deus está no controle e precisamos compreender que temos que ser perseverantes. Versículos 6 e 7, leia aí. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Não somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Perseverança. Perseverança é persistir, é insistir, é andar, é não desistir, é não recuar, é não dar os pés para trás. Insiste em avançar. Deus nos dá essa lição. A lição que Ele deu para Josué. Josué, seja forte, seja corajoso, não desanime e não se aparte da lei. Não se desvie dela não, para que você seja bem sucedido. Você tem uma tarefa, Josué. Você tem um papel para cumprir, Josué. E perceba que, Josué, que você tem que liderar esse povo. Você é um líder desse povo. E nós, irmãos, temos essa tarefa de liderar. E essa tarefa de liderar é uma tarefa árdua. É árdua para quem é líder no seu trabalho. Para os que estudam, talvez aquele grupo lá que você é o líder do grupo. No meu tempo tinha aquele que era o líder da sala. É árdua essa tarefa. Liderar, até mesmo na igreja, onde as pessoas devem ser santas. É difícil, é árduo para a liderança. Não é fácil.
Mas Deus está dizendo, mas seja forte, seja corajoso, não se desanime. Tá? Ainda que muitas vezes você tenha que perder um pouquinho a paciência. E muitas vezes a gente quer perder a paciência por tudo, né? Casa, trabalho, faculdade, escola e na igreja. Mas Deus vai dizer assim, como isso a Moisés: ei, sossega, pega esse povo, menina. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que o desânimo ele é contagioso. E foi por causa disso que uma geração de 2 milhões de pessoas morreu no deserto. Gente, não foi pouca gente não. Tá? Tinha aí umas 4 feiras de Santana. Morreu. Feira de Santana foi 700 mil habitantes, né? Acho que é. Ainda não. Então, meus irmãos, devemos perseverar. E devemos, meus irmãos, entender que deserto não é lugar para habitar nem para ficar. É para atravessar. E quem não atravessou com Josué e Caleb, morreu. E se nós não atravessarmos o nosso deserto, nós vamos morrer também. Mas devemos entender, em último lugar, que precisamos perceber que temos um princípio. Devemos perceber que temos uma missão, um objetivo, né? Que Deus está no controle, que temos que ser perseverantes e, em último lugar, que temos um princípio. Qual é o princípio? A palavra de Deus. Versículo 8 e versículo 9. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Olha, Deus faz uma pergunta ainda para ele. Josué, eu não te mandei ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Qual é o princípio que a gente tem, meus irmãos? A palavra de Deus. Um fé de Deus. E olha que Deus diz, medita de dia e de noite. Sabe o que significa isso? Não é uma leitura de manhã e uma leitura de noite também. Isso significa que você deve seguir a lei do Senhor o tempo todo. É este o princípio que você deve seguir. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não trata apenas das nossas questões e interesses religiosos, das coisas apenas espirituais. Ela nos liga em todas as coisas dessa vida. E a palavra de Deus, ela é indestrutível. Ou seja, não se destrói, ela se segue em todo o tempo. O filósofo Voltaire, ele disse assim: a Bíblia, daqui a 50 anos, não existirá mais. Olha, Voltaire disse isso. Muitos anos. A Bíblia não existirá mais daqui a 50 anos. Só na prateleira de algum cristão, todo empoeirado. Sabe o que aconteceu 50 anos depois disso? Voltaire já estava morto. A Bíblia continua. E a casa onde Voltaire morava virou a Sociedade Internacional Bíblica. Então, é essa Bíblia que nós devemos seguir. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. A palavra de Deus, ela é o ensinamento que nós devemos ter. Não é somente nas coisas da igreja. Não é somente sobre o culto. Não é somente sobre a oração, sobre as nossas devocionais. Mas fala do que nós devemos ser no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, nas nossas amizades. Trata de tudo. Devemos servir a Deus em todas as coisas, quando nós compreendemos a sua palavra. Na época da
reforma protestante ali, naquele momento, um sapateiro encontrou Martim Lutero e perguntou: Lutero, como eu faço para servir a Deus? Porque eu ouvi e me disseram e me ensinaram, a igreja romana, de que eu não tenho como servir a Deus porque eu não pertenço ao clero, eu não sou alguém que é um líder religioso. Eu sou um sapateiro, faço um trabalho braçal. Eu construo sapatos. Sapateiro naquela época não era um engraxate, sapato, era o que fabricava sapatos. Aí Lutero disse: faça os melhores sapatos, venda pelos melhores preços, você vai estar servindo. Porque você deve seguir a palavra de Deus. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, como é que a gente pode, ter esse princípio? É guardando a palavra de Deus em todas as coisas. Então, como eu estava falando, a palavra de Deus ela não trata apenas das questões religiosas, mas de tudo aquilo que tange a nossa vida, em todas as áreas. Então, assim concluindo, meus irmãos, o que é que a palavra de Deus nos ensina nesse texto? Que nós temos uma missão, um objetivo, que Deus está no controle, que temos que perseverar, que temos que andar em frente, e que nós devemos seguir o princípio que é a palavra de Deus. Essa palavra fiel, essa palavra inefável, infalível, indestrutível, autoritativa, absoluta. As pessoas não gostam desse texto, mas é isso mesmo. Então eu faço uma pergunta para você. Como você tem se portado diante dos desafios da sua caminhada? Por que você tem se basado? E eu te pergunto se a palavra de Deus ensina o seu Deus. Que Deus te abençoe, que Deus aplique ao teu coração. Oremos. Ó Deus, Pai amado, nós louvamos e agradecemos o teu nome. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, pela Tua instrução em nossa vida. E que essa palavra, Deus, possa ganhar, alcançar o nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, em nossa vida, fazer da forma como o Senhor acabou de nos ensinar. Muito obrigado pelo ano que se passou. Muito obrigado porque Tu nos dás a oportunidade de viver um novo ano. Muito obrigado pelas bênçãos alcançadas. Ó Deus, pelas frustrações, mas pelos aprendizados, por tudo que aconteceu, pois Tu és soberano, nada acontece sem que a Tua vontade permita. E nós Te agradecemos por tudo. Ó Deus, faz cada vez mais homens e mulheres, servos e servas Tuas, experientes, que conhecem a Tua palavra e que vivem a Tua palavra. Ó Deus, aplica a Tua palavra no nosso coração, para o louvor de Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos cantar o hino Ano Novo, convido o nosso grupo de louvor para nos guiar no cântico deste hino Ano Novo. Peço aos irmãos que se coloquem em pé, para que nós possamos louvar o nosso Deus cantando este hino Ano Novo, hino 373. Pega o microfone, porque o irmão Barros pode nos atrapalhar. Caminhando em todo bem,
nos dá. Para o dia que alegria, novo ano já chega, enviados amparar, Cristo vai nos conduzir. Ano vindo, nunca mais veremos, ano novo, hoje recebemos. Pelo dom que Deus nos dá, os talentos nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano vindo, nunca mais veremos, ano novo, hoje recebemos. Pelo dom que Deus nos dá. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, pode se assentar.